Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos embarcar numa verdadeira viagem no tempo, para uma era bem antes dos livros, da internet, antes mesmo da escrita existir. A gente vai descobrir como é que a humanidade guardava suas histórias, suas leis, sua cultura, usando a ferramenta mais antiga e poderosa que existe, a voz. E para começar, quero propor um exercício. Léo e todo mundo que está assistindo, pensa comigo. Se você tivesse que contar a sua história de vida para um museu, qual seria a primeira lembrança a vir na cabeça? Uma viagem? Uma história engraçada da infância? Uau, que pergunta! Acho que eu começaria contando da primeira vez que viajei sozinho. Foi uma bagunça, mas foi incrível. E isso me faz pensar, como é que os povos antigos faziam para guardar as histórias de uma nação inteira, sabe? Quando não tinha nem papel para anotar. Pergunta excelente, Léo. E a resposta para isso é a tal da tradição oral. Basicamente, é a arte de passar conhecimento, histórias, costumes, tudo de boca em boca, dos mais velhos para os mais novos. E o mais curioso é que, por muito tempo, os historiadores meio que torciam o nariz para isso, sabe? Achavam que só o que estava escrito equivalia como um registro sério. Uma ideia bem ultrapassada, né? Hoje a gente sabe que a oralidade é uma fonte riquíssima para entender o passado. E para a gente entender o poder dessa tradição na prática, nossa jornada começa na África, conhecendo uns guardiões da memória simplesmente incríveis. Os griotes. Eu já ouvi falar esse nome, mas não sei exatamente o que eles faziam. Eram, tipo, contadores de histórias profissionais? Era muito mais que isso. Em várias culturas africanas, como a Yorubá, por exemplo, a palavra falada tinha um poder gigantesco, era quase sagrada. Não era só para bater papo, era uma ponte para se conectar com os antepassados, com o divino. Os mais velhos eram vistos como verdadeiras bibliotecas vivas, e era um dever sagrado ouvir, memorizar e passar adiante cada palavra, com maior cuidado para nada se perder no caminho. Caramba! Então eles não eram só contadores de histórias? Embaixadores? Músicos? E genealogistas? O que exatamente faz um genealogista? Exatamente. Eram pessoas centrais na sociedade, com várias especialidades. E um genealogista é quem estuda a origem das famílias, sabe? Como se fosse uma árvore genealógica viva. Então, além de ser poeta e historiador, ele guardava a linhagem de todo mundo. Tinha o griot, que era diplomata, que resolvia conflitos entre famílias importantes, e tinha o músico, que transformava a história em canção, usando instrumentos fantásticos como a cora. Essa citação aqui resume tudo, né? São poetas, músicos, dançarinos, conselheiros. Eles eram literalmente o coração cultural da comunidade. Perfeito, Léo. É isso. Eles eram a memória viva. A história de impérios gigantescos, como o Império do Mali e seu grande líder Sundiata Keita, só chegou até nós hoje por causa dos griotes. Eles garantiam que os grandes feitos dos antepassados jamais fossem esquecidos. Agora, um pequeno desafio para você, Léo, e para quem está em casa. Dá uma olhada na tela. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? O nome original deles era mesmo Jelly? Essa é boa. Pelo que você falou ali atrás, vou arriscar que é verdadeiro. Mandou bem, é isso mesmo. O nome original era Jelly ou Jali. A palavra griot ficou mais conhecida depois da colonização francesa. Parece um detalhe pequeno, mas mostra como a história e até a nossa língua são influenciadas por esses grandes processos históricos. E essa tradição toda, tão forte, tão poderosa, ela conseguiu sobreviver à travessia forçada para o outro lado do oceano? Conseguiu de uma forma muito potente. Vamos para a próxima parte para ver como essa herança floresceu aqui no Brasil. Para os africanos que foram trazidos à força para o Brasil, a tradição oral foi muito mais do que memória. Foi uma arma de resistência. Pensa bem, num sistema que tentava apagar a identidade deles, contar histórias, cantar as músicas de sua terra e praticar suas crenças em segredo, era uma forma de gritar: nós existimos, nossa cultura vive. E a gente vê os reflexos disso até hoje, né? Como nos terreiros de candomblé e nos quilombos. Exatamente. No candomblé, que é uma religião de matriz africana, não existe um livro sagrado como em outras religiões. Todo o conhecimento sobre os orixás, os rituais, é passado oralmente. E nos quilombos, as comunidades formadas por descendentes de africanos escravizados, a memória dos mais velhos é a principal fonte da história. É a prova viva do poder da palavra. Ok, a gente falou da África e de como essa tradição chegou ao Brasil. Mas e os povos que já estavam aqui? Como é que as sociedades indígenas do continente americano guardavam suas memórias? Ótima ponte, Léo. A tradição oral também é a base para os povos originários das Américas, mas com umas características próprias que são fascinantes.
E aqui a gente tem um número que é, ao mesmo tempo, impressionante e muito preocupante. Hoje no Brasil, ainda existem cerca de 274 línguas indígenas sendo faladas. 274? É muita língua! Mas agora vem a parte assustadora. A estimativa é que existiam mais de 1000 antes da chegada dos colonizadores. Muitas das que sobraram correm o risco de desaparecer, e com elas vai embora todo um universo de conhecimento e cultura. Isso mostra como é urgente valorizar e proteger essas tradições. Então, para eles não é só uma questão de sentar numa roda e ouvir uma história. Exato. A tradição oral indígena é uma experiência completa. Ela é vivida. Ela está nos rituais, nos cantos que acompanham o plantio, nas danças que celebram a colheita, na conexão profunda com a natureza, com os rios, com os animais, com os ancestrais. A história não é uma coisa separada da vida. A história é a vida. Olha só esse trecho de um mito do povo Caingangue. Os velhos do povo Caingangue contam aos seus netos que, nos tempos criadores, a terra viveu um grande dilúvio. Quando tudo parecia perdido, os homens ouviram bem ao longe o canto das saracuras que traziam terra para aterrar o dilúvio. Como houve demora, os homens que estavam nas árvores acabaram virando macacos. É uma história muito forte, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre ela? A pergunta na tela é essa: o que essa história conta pra gente sobre a visão de mundo desse povo? Bom, de cara fica claro que para eles os humanos não são superiores à natureza. Muito pelo contrário. As aves, as saracuras, são as salvadoras da história. Existe uma cooperação, uma conexão direta entre todos os seres. E a história também explica uma origem, a dos macacos, ligando o passado deles à paisagem onde eles vivem. Perfeito. O ponto é exatamente esse. A história não é só para entreter. Ela carrega a filosofia, a ciência e a história de um povo, tudo junto, e é transmitido de uma forma que faz todo sentido dentro daquela cultura. Certo. Já vimos o poder da oralidade na África e nas Américas. Mas hoje, com tanto livro, com a internet, qual é o lugar da tradição oral? Uma coisa anula a outra? Essa é a grande questão do nosso tempo. Vamos colocar as duas lado a lado para entender melhor. É muito legal ver as forças de cada uma. A tradição oral é dinâmica, ela está viva, ela é comunitária. Cada vez que uma história é contada, ela pode se adaptar um pouquinho dependendo de quem está ouvindo. Ela precisa de uma comunidade para existir. Já a escrita é mais permanente, né? É fixa. Dá para ler um livro sozinho e o texto vai ser sempre aquele. É uma experiência mais individual. Exato. Então elas não são inimigas. São ferramentas diferentes com forças diferentes. Então, o ponto principal é que a escrita pode ser uma baita aliada. Para muitas culturas indígenas e afro-brasileiras hoje, registrar suas histórias em livros é um jeito de proteger essa memória, de garantir que ela não se perca. Mas isso não substitui a magia, a energia do momento em que a história é contada, cantada e vivida em comunidade. E a gente tem um exemplo perfeito disso hoje em dia, Ailton Krenak. Ele é um filósofo, um líder indígena brilhante e o primeiro indígena a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras, que é tipo o templo da palavra escrita no Brasil. Que demais! E o mais incrível é isso. Os livros famosos dele são, na verdade, transcrições das palestras e falas dele. Ele pensa e cria a partir da oralidade, e a escrita vem depois como um registro. Ele une esses dois mundos de um jeito genial. E para fechar a nossa conversa de hoje, a gente deixa essa pergunta final para todo mundo pensar. Que histórias da sua família, da sua comunidade, não estão em nenhum livro, em nenhuma foto, e só existem na memória das pessoas? Pensa naquelas histórias que os avós contam, nas receitas de família que são passadas de boca em boca, sabe? Essas são as nossas tradições orais. São verdadeiros tesouros que só a gente pode guardar e passar para frente. E reconhecer o valor disso já é o primeiro passo para nos tornarmos também guardiões da memória. Valeu, pessoal, e até a próxima!